Eu fui abençoado por pessoas que falaram. Um dos melhores livros que eu li sobre jejum na minha vida foi um livro da Valnice Milhomes, Jejum e a Redenção do Brasil. E ela foi uma das primeiras que conheci que fazia jejum prolongado. Então, ela falava um pouco a respeito do assunto, um pouco não, comparado ao que ninguém falava, ela era quem falava bastante. Então, eu ficava pensando assim, poxa, as pessoas precisam. Durante muito tempo, eu pensava, não preciso escrever um livro sobre jejum, porque a gente pode recomendar outros. Com os anos, eu tive acesso ao livro do Mahesh Chavda, Poder Secreto, Jejum e Oração, que foi um dos que me pilhou muito para jejuns prolongados. Aí, com o tempo, eu fui subindo, 7. Durante muitos anos, eu não passava dos 7 dias, porque uma vez eu ouvi Valnice falar, jejum prolongado não se brinca, tem que ter direção do Espírito Santo, tem que ter treino. Mas eu um dia falei, cara, eu vou fazer um a mais, 8. Foi tudo bem. Depois, daqui a pouco, a 9, 10. Eu lembro do 10, eu pulei pro 12. Não sei por que eu... Acho que eu comecei a ver, não tem muita diferença. 13, 14. E aí, ao longo dos anos, eu fiz alguns desses de 2 semanas. Em 2008, isso é uma outra história para falar de como nasceu o Até Que Nada Mais Importe, eu resolvi fazer um de 3 semanas. E também foi uma experiência muito boa. Eu comecei a perceber que, na verdade, depois de 7 dias não mudava muita coisa. Eu tinha um sonho de fazer um de 40 na vida. Era assim, puxa, eu quero uma vez chegar lá. Conseguir fazer. E não pensava nada além disso. Em 2018, Deus me chamou para fazer o primeiro de 40 e foi uma experiência revolucionária. Em 2019, eu fiz o segundo. Mas eu só escrevi o livro no início, janeiro de 22. Eu escrevi um livro sobre jejum em jejum. Foi assim, comecei no primeiro dia, terminei as últimas linhas do último capítulo, no 40º dia. Eu realmente tive essa experiência de escrever um livro sobre jejum em jejum. Vivendo aqui mesmo. Mas depois disso, quando eu escrevi, era o terceiro. Depois disso, eu passei... Eu falo, pessoal, olha, depois de pelo menos uns 2, você perde o medo e pega o gosto. Eu falei para Deus, o senhor não precisa me pedir mais. Se o senhor... minha mulher ou meu médico não me pararem, eu vou fazer um por semestre. Então, comecei a fazer um prolongado por semestre e tem sido uma experiência incrível. Mas